Capítulo 14. Os fluidos. Primeiro, natureza e propriedades dos fluidos, elementos fluídicos, formação e propriedades do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidades dos fluidos. Segundo, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais, visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Natureza e propriedades dos fluidos, elementos fluídicos. 1. A ciência deu a chave dos milagres que resultam mais particularmente do elemento material, seja explicando, seja demonstrando-lhes a impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que o elemento espiritual toma parte preponderante, não podendo ser explicados unicamente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. É por isso que eles têm, mais que os outros, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres desta categoria. 2. O fluido cósmico universal é, assim, como foi demonstrado, a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Capítulo 10. Quanto ao princípio elementar universal, ele oferece dois estados distintos, o da eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como o estado normal primitivo, e o da materialização ou de ponderabilidade, que de alguma sorte não lhe é senão consecutivo. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porque se podem considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Capítulo 4, número 10 e seguintes. Cada um destes dois estados dá, necessariamente, lugar a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, e aos primeiros, os do mundo invisível. Uns, chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especialmente à existência dos espíritos, estão nas atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato incessante, os fenômenos destas duas ordens se apresentam, com frequência simultaneamente. O homem, no estado de encarnação, não pode ter a percepção senão dos fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Aqueles que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e não podem ser percebidos senão no estado de espírito. 1. Nota. A denominação de fenômeno psíquico expressa mais exatamente o pensamento do que a de fenômeno espiritual, tendo em vista que estes fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispirituais que são inseparáveis da alma. Esta qualificação liga-os mais intimamente à ordem dos fatos naturais, regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem admiti-los a título de milagres. Fim de nota. 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele sofre modificações bastante variadas em seu gênero, e mais numerosas talvez que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem os fluidos diferentes que, se bem que procedendo do mesmo princípio, estão dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível.
Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que são eles mesmos fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam para produzirem efeitos determinados, como fazem os homens com os seus materiais, todavia, por procedimentos diferentes. Mas lá, como neste mundo, não é dado senão aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos de seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais, com frequência, concorrem maquinalmente, quanto aos ignorantes da Terra os são para explicarem os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem como veem e ouvem. 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há os que pertencem a um meio de tal modo diferente do nosso que não podemos julgá-lo senão por comparações tão imperfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer para si uma ideia da teoria das cores. Mas, entre esses fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem de alguma sorte ao meio terrestre. Na falta de percepção direta, pode-se observar-lhes os efeitos como se observam os do fluido do ímã, que nunca se viu, e adquirir sobre a sua natureza conhecimentos de uma certa precisão. Este estudo é essencial porque é a chave de uma multidão de fenômenos inexplicáveis unicamente pelas leis da matéria. 5. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, de que nada pode nos dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre estes dois extremos existem inumeráveis transformações que se aproximam, mais ou menos, de um ou de outro. Os fluidos mais vizinhos da materialidade, os menos puros, por consequência, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. É neste meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Estes fluidos, por sutis e impalpáveis que sejam para nós, não são menos de uma natureza grosseira, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. Ocorre o mesmo na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias a cada um. Quanto menos a vida é material, menos os fluidos espirituais têm afinidade com a matéria, propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual, senão a alma ou princípio inteligente. São assim designados por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível, talvez não seja ela compacta senão em relação aos nossos sentidos, e o que o provaria é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais, e os espíritos para os quais não são mais obstáculos do que os corpos transparentes não são para a luz. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, em se desagregando, retornar ao estado de eterização, como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatizar em gás impalpável.
A solidificação da matéria em realidade não é senão um estado transitório do fluido universal que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não seria suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos, que parecem autênticos, tendem a fazê-lo supor. Não possuímos ainda senão as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que é ainda para nós um mistério. Formação e propriedade do perispírito. 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm, pois, a sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são da matéria, embora sob dois estados diferentes. 8. Os espíritos aurem o seu perispírito por meio onde se encontrem, quer dizer que este envoltório é formado de fluidos ambientes. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Sendo dado como um mundo muito avançado, comparativamente à Terra, Júpiter, onde a vida corpórea não tem a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais devem ser ali de uma natureza infinitamente mais quintessenciada do que sobre a Terra. Ora, do mesmo modo que nós não poderíamos existir nesse mundo com o nosso corpo carnal, nossos espíritos não poderiam ali penetrar com o seu perispírito terrestre. Deixando a Terra, o espírito nela deixa o seu envoltório fluídico e se reveste de um outro, apropriado ao mundo onde deve ir. 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade e, por consequência, não podem à vontade se transportar de um mundo para o outro. Alguns há cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, é ainda muito pesado, se assim se pode exprimir, com relação ao mundo espiritual, para permitir-lhe sair de seu meio. É necessário classificar nesta categoria aqueles cujo perispírito é bastante grosseiro, para que o confundam com o seu corpo carnal, e que por esta razão se creem sempre vivos. Estes espíritos, e o número deles é grande, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, crendo sempre vagar em suas ocupações. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, entretanto, o bastante para se elevarem acima das regiões terrestres. Nota. Exemplos de espíritos que se creem ainda deste mundo. Revista Espírita, dezembro de 1859, página 310. Novembro de 1864, página 339. Abril de 1865, página 117. Fim de nota. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir para os mundos inferiores e mesmo neles se encarnarem. Eles retiram nos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais do envoltório fluídico, ou carnal, apropriado ao meio onde se encontrem. Fazem como o grande senhor que deixa suas belas vestes para se revestir momentaneamente do burel, sem deixar por isso de ser grande senhor.
Assim é que espíritos de ordem mais elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra, ou se encarnar em missão entre eles. Estes espíritos carregam consigo não o seu envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vêm e que vêm pelo pensamento. São videntes entre cegos. 10. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Estes fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que lhes formam a base, mas mais ou menos alteradas. Os efeitos produzidos por estes fluidos estarão em razão da soma das partes puras que encerram. Tal é, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta com esta mistura, ao mesmo tempo que a sua força e sua inflamabilidade diminui, se bem que no todo haja o álcool puro. Os espíritos são chamados a viver nesse meio e aí aurem o seu perispírito, mas segundo o espírito seja mais ou menos depurado, ele mesmo, seu perispírito, se forma das partes mais puras ou as mais grosseiras do fluido próprio do mundo onde se encarna. O espírito, aí, produz sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reativo químico que atrai para si as moléculas que se assemelham à sua natureza. Disto resulta este fato capital, que a constituição íntima do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço circundante. Não ocorre o mesmo com o corpo carnal, que, como isso foi demonstrado, está formado nos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Também, entre todos, os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos, as necessidades semelhantes, ao passo que diferem por tudo o que é inerente ao perispírito. Disso resulta ainda que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso deste a cada encarnação, se bem que encarnando no mesmo meio, que os espíritos superiores, se encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que devem nele viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais estão no fluido espiritual ou etéreo, mesmo sobre a terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morrem com isso, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém deles distantes, como se distancia de um fogo muito ardente ou de uma luz muito ofuscante. Eis porque eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. Para isto mudar, é preciso que mudem primeiro a sua natureza, que se despojem dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Em uma palavra, que se depurem e se transformem moralmente. Então, gradualmente, eles se identificam com o meio mais depurado, que se torna para eles uma necessidade, como os olhos daquele que por muito tempo viveu nas trevas se habituam pouco a pouco à luz do dia e ao brilho do sol. 12. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura.
A terra é como um vaso de onde escapa uma fumaça espessa que se clareia à medida que se eleva e cujas partes rarefeitas se perdem no espaço infinito. A força divina brilha em todas as partes deste conjunto grandioso, e se quereria que, para melhor atestar o seu poder, Deus, não contente com aquilo que fez, viesse perturbar essa harmonia. Que se abaixe ao papel de mágico por pueris efeitos dignos de um prestidigitador. E se ousa ainda por cima dar-lhe por rival em habilidade o próprio Satanás. Nunca, em verdade, se rebaixou tanto a majestade divina e ainda se espanta com o progresso da incredulidade. Tendes razão em dizer, a fé se vai, mas é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão que se vai. A fé é semelhante àquela que fez dizer outrora, os deuses se vão. Mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem. E se ela foi abafada sob as pueris histórias com as quais o sobrecarregaram, ela se revela mais forte desde que esteja liberta, como a planta comprimida se eleva desde que receba o sol. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina. Estes milagres são para todo o mundo, para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e não em proveito de alguns. Não há milagres no sentido que se liga a este nome, porque tudo ressalta das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas.